Há uma relação entre o problema da gestão do atual governo e a falha em gerir a pandemia no país? Ele já, por si só, ele perde toda a legitimidade e autoridade para governar um país que é democrático, que ama a democracia, que não abre mão da democracia. Claro que a gota d'água, né, vamos dizer assim, que fez com que muitos perdessem a paciência foi, você tem razão, de forma prática, né, naquilo que, como você falou, como é que eu chego lá na ponta para explicar, né, para o cidadão, foi realmente a má condução na pandemia. Mas há um recheio em torno disso. Há uma série de situações. Um presidente omisso no que é essencial. Ele se omite no que é essencial. Sabe o que é interessante? Quando eu conversei com ele, a gente falou sobre esse ponto da pandemia e eu falei, cara, se você compra as vacinas, você tem a chance de sair como herói, sabe? Acho que você comprou a vacina, a gente é o primeiro país do mundo a vacinar, não sei o que e tal. Aí ele falou que ele não poderia fazer isso porque ele não acreditava nisso, sabe? Então, eu fico pensando que na verdade tem ali uma questão, assim, eu não sei se eu considero o Bolsonaro assim cruel ou se ele é só muito ligado às próprias ideias e pronto, sabe? Porque tem muita gente que chama de genocida, não sei o que e tal. E assim, eu sou absolutamente neutro nesse sentido, porque assim, sinceramente, esse jogo aí não, sei lá, eu não tenho a esperança que você tem, sabe? De colocar uma galera lá que vai de fato fazer diferença, não sei o quê. Já vi um monte de eleição e a gente continua sempre debatendo as mesmas coisas, tipo, vamos falar de educação, aí todo mundo fala do mesmo jeito da educação, não tem um plano perene, não tem nada nesse sentido, então eu já tô meio desacreditado, eu não sou nem Bolsonaro, não sou Lula, não sou nada disso. Mas eu fico pensando se parece que essa condução da pandemia que rolou nesse governo tem muito a ver com convicções pessoais dele, e assim, a gente pode achar o que quiser. Mas eu não sei se porque eu vejo muita gente falando que é maldade, o cara fez isso porque ele queria matar pessoas. Eu acho que é um pouco longe demais. Você acha também? Você acha que eu tô falando besteira? Não, acho que está certinho, né? Se você pegar na etimologia da palavra o que é genocídio, e são pouquíssimos os casos hoje reconhecidos no mundo do que é genocídio, é quando você tem a intenção de exterminar uma raça, enfim, né? E eu não acredito nesse ponto. Tanto que eu fui uma das críticas quando se falou em genocídio, e não sei, nem me lembro mais se ficou na conclusão do relatório, foi um tema polêmico, eu não votei porque eu não podia votar, nesse é um assunto interessante também, contar alguns episódios, alguns causos, algumas anedotas do que aconteceu na CPI, e alguns casos reais. Nós tivemos nenhum voto de nenhuma mulher na CPI, porque nós não tínhamos direito a votar. Porque nós não fomos indicadas na CPI. Né? Mas eu vou rapidamente falar uma coisa que eu acho que é importante dentro desse processo. Então, de forma bem objetiva, não. Também não acho que foi esse o caso. Mas acho que ele é tão responsável quanto, independente de querer ou não, porque ele é o presidente da República, ele não pode fugir a responsabilidades. E muito menos, em pleno século XXI, negar a ciência. Nós não podemos negar a ciência. A ciência salvou vidas. Nós somos uma geração de vacinados e por isso estamos vivos. Nós somos da geração lá que a penicilina salvou e salva a humanidade. E nós somos uma geração que temos exemplos para o mundo. Nós somos exemplo para o mundo. Uma das poucas coisas boas do Brasil é a prevenção com a vacinação praticamente universal dentro do Brasil. E agora as mães estão deixando de levar seus filhos para tomar as vacinas mais básicas. Porque até isso ele teve a capacidade de desconstruir. Mas eu preciso falar para o seu público, que está nos assistindo, que é um público tão jovem, que assim, talvez o seu problema, por essa coisa do pessimismo, é que você é a geração recheio desse sanduíche. Como é que é? Assim, não sei, pensei nisso agora. Por quê? Como eu sou uma geração mais velha que a sua, eu sou a geração que acompanhou a redemocratização. Eu sou a geração que viu Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, Teotônio, Itamar. Eu vi os maiores homens públicos desse país, e ainda alguns vivos, como Pedro Simon, fazerem a verdadeira diferença. Um dos momentos mais importantes e emblemáticos da vida brasileira foi o momento em que Ulisses Guimarães, e tem uma foto muito interessante, eu peço que vão no Google verificar, Ulisses Guimarães descendo nos cárceres privados, lá nas prisões, e dando com o dedo em risco, ele era um homem muito
grande assim, bradando quanto os cães da ditadura. Tinham os soldados, os militares, estavam os cães na frente, ele gritando. Essa coragem, né, esse espírito público de falar assim, eu estou aqui para defender a liberdade do outro, estar ali. Então, esse movimento foi um movimento, você falou do Plano Real, não só que garantiu a redemocratização, a anistia, para que eles pudéssemos trazer os nossos irmãos que estavam exilados, mas que estabeleceram o Plano Real, que avançaram na regulamentação dos direitos que estão na Constituição. Está lá na Constituição, todo mundo tem direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, etc. Dependia de regulamentação, a gente avançou muito durante muito tempo. É que de um tempo para cá, realmente, a política fez isso aqui. Porque, infelizmente, os homens públicos que foram eleitos não honravam e não honram o voto dos seus representantes. Colocam os seus interesses próprios na frente. E aí o resto é história. Mensalão, nós estamos falando só desse governo, mas vamos reconhecer que a corrupção começou lá atrás. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.